do IGTV agora. Como é que é essa bosta? Ó, achei lá, um... então. Ó. Vamos. Só tá aparecendo na minha orelha. Vem pra cá, Estamos começando. Estamos ajeitando as nossas... Aí. Pronto, mas vai dar certo. Vamos lá, então. Vamos começar. Pra recapitular, então... Você tá mais pra cá. A gente tá se ajeitando aqui. A Fabi sempre pra cá. Vai, põe. Porque daí eu vou trazer mais gente. Dá pra você falar isso. Bom, então, Vem falar. todos apostos, catecismo na mão, A extensão tá Bíblia na mão, vamos lá. celular na mão. Fabi tem extensão. Então, nós vamos continuar hoje o nosso estudo do catecismo. Para quem nos acompanhou, né, na última nossa transmissão, a gente faz o estudo todo do nosso catecismo, a gente está no artigo 8. Então, creio no Espírito Santo. Nós fizemos o comecinho dele, que foi o 683, 684 e hoje nós vamos para o 687. Certo? Vamos lá. Então, uma coisa que eu queria lembrar, a gente recapitular um pouquinho da última reunião nossa, para ficar bem assim, mais fixado dessa questão do Espírito Santo Deus. O Espírito Santo é Deus, ele é na Trindade, né? Assim como Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo é Deus. Então, se nós não nos esqueçamos dessa questão. Porque ao longo dos estudos a gente viu a ação do Pai, né? Como foi na semana passada, que foi no Antigo Testamento e tudo mais, a ação do Filho na encarnação. E agora a gente aí está tentando desvendar o Espírito Santo. E aí exatamente essa questão em particular que eu queria que a gente também relembrasse hoje é a ação também, que a gente pudesse fazer essas orações depois nossas de recolhimento, tanto a ação do Pai que a gente identifica na nossa vida, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo também. Depois pra gente trazer isso pro lado pessoal também. E é ele que vai nos mover em direção ao Pai e ao Filho, quem une torna tudo coeso e nos ajuda na caminhada da fé. Pessoal, o áudio aí tá ok? Tá todo mundo ouvindo? Isso que eu tô na dúvida, sabia? Será que Avisa a gente. é que eu tô sem luz? Não dá, só Você fazer tem- consegue você ouvir, entra, né? Você tem Eu consigo entrar, eu acho. Tá dando pra ouvir o áudio? Vocês estão escutando? Como Respondam diz, aí se tá dando pra... Falar um ok aí se tá dando pra ouvir. Estão ouvindo? Tá ouvindo. Aê! Boa. Bom, para começar então no nossa transmissão anterior, eu sei que quem não participou ao vivo, a gente ainda tá em processo de aprender a mexer nas mídias, por isso que não tá o vídeo lá, mas vai dar certo. A gente abordou exatamente essas questões, então quem quiser ler antes o 683 e quiser conversar com a gente também, nós vamos disponibilizar os textos da semana passada. Para começar, vamos pegar a Bíblia. Coríntios 1, 2, versículos de 3 a 5. Pessoal em casa. Coríntios 2. 1 Coríntios. 1 Coríntios. 2. dois. Isso. Versículos 3 a 5. Pode ler? Pode ler. Você quer acompanhar no Vem meio? cá, Fábio, que só tá... Senta aqui, Fábio. Não, obrigada. Pode ler? Pode. Pessoal em casa, já pegou? Achei aqui. Eu me apresentei em vosso meio no estado de fraqueza, de desassossego e de temor. A minha palavra e a minha pregação longe estavam da eloquência persuasiva da sabedoria. Eram antes uma demonstração do Espírito e do poder divino, para que vossa fé não se baseasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, essa passagem me chamou muita atenção por isso, por mostrar exatamente a gente, assim, eu me identifiquei demais. Estive entre vós, cheio de fraqueza, de receio e de tremor, que é o que a gente vive, né? Basicamente, é por nós mesmos, o que nós somos. Aí ele fala, a minha palavra e a minha pregação nada tinham de persuasiva linguagem de sabedoria, mas elas eram a demonstração do Espírito. Então, seja tudo aquilo que a gente vê, que é graça, que é uma coisa assim, né, que nos traz, é o Espírito Santo. Então, eu achei essa passagem de Paulo muito
muito inspirada também pelo Espírito, né? Porque ele demonstra exatamente isso. A nossa fraqueza, tudo que nós somos e o que o Espírito transforma, né? Então, pra gente começar. E aí, pra gente continuar, já engatando na próxima, Fabi aqui, Qual? a 10. Onde? Continuamos ainda em 1 Coríntios, agora 2, versículo 10. 8, 9, 10. A nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Deus. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Deus, ninguém o conhece, senão o Espírito de... Ai, meu Deus. De Deus. Quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus. É isso aí. Então, esse aqui é o trechinho que o catecismo cita, né, no começo. E também foi outra coisa que pra mim tocou muito, porque ele fala exatamente isso, ó, a nós, porém, Deus o revelou pelo Espírito. Ou seja, ele se revelou pra gente através do Espírito. Só através do Espírito que a gente consegue entender. Pois o Espírito, ele sonda todas as coisas. Todas as coisas. Mesmo as profundezas de Deus. Então, isso eu fiquei chocada. Gente, olha. As profundezas de Deus. Quem, pois, dentre os homens conhece o que é homem, senão o Espírito? Ou seja, quem conhece a gente senão o Espírito? Por isso que quando a gente precisa também, esse momento agora nosso de deserto, que a gente não vai conseguir nos conhecermos e chegarmos a Deus sem o Espírito. Sem o Espírito. Então todas as nossas orações, isso também hoje, quando eu estava rezando e preparando esse nosso encontro, isso ficou muito forte, por isso que eu estou partilhando com vocês. Porque a importância da gente pedir nos nossos discernimentos, quando a gente for falar com alguém, quando a gente for resolver uma situação, porque invocar aqui, o Espírito exato, Santo, né? Aqui mostra exatamente isso, gente. Vocês não conseguem. Quem conhece sou eu. Quem conhece os planos que Deus tem pra você na hora de você optar por aquilo, sou eu. É o Espírito. Até no momento de tomar as decisões, né? Sim, Às vezes a gente tem que realmente invocar o Espírito. É o Às vezes a gente pensa por nós mesmos, né? E esquece de invocar o Espírito E olha Santo. que lindo esse mistério, né? Eu demorei pra entender isso. Mas é mesmo. Super, pra ver a gente vai. Isso que eu tava quando eu comecei nossa live, da gente tentar identificar as ações do Espírito na nossa vida, é por isso. Porque são nessas ações, quando a gente não tem capacidade de identificar, quando a gente não tem capacidade de decidir, de discernir. E aqui, isso me tocou muito, porque, seja, se o único, né, que conhece as profundezas de Deus é o Espírito, e que conhece a nossa, ou seja, nós somos criatura, nós também viemos do Ruá, do Espírito, nós viemos da criação, nós somos criação, ele conhece o Pai, ele que nos revela os planos de Deus para nossas vidas e nos revela também nós, quem somos nós, vai ajudando a gente a descobrir quem nós somos, quais são os projetos que Deus tem para nós, o que nós estamos exercendo. Então, para mim, esse trecho de Coríntios foi algo assim muito... Então, por isso que dá pra gente fazer uma leste. Paulo várias vezes fala de espírito, né? Hoje mesmo eu li alguma coisa que é quando ele fala: viveis no espírito e não pela carne. Não pela É carne. dele também, né? São Paulo, Coríntios. Coríntios. Então, nós que estamos nesse período de quaresma, buscando, né, crescer, buscando em Deus, acho que veio essa nossa discussão aí no momento bem... E que nós não esqueçamos desse trechinho que a Fabi leu. Então, quanto a nós, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que conheçamos os dons da graça de Deus, ou seja, todo esse projeto que Deus tem pra gente, tudo aquilo que tem, nós não, é isso que nos foi dado. Deus, o Espírito tá vindo a nosso socorro, ou seja, quando ele fala que nós recebemos o Espírito de Deus, é o batismo. Através do batismo, não só da vida, mas a gente tem os sacramentos. Sim. Então, como a gente discutiu semana passada, né, dos sacramentos. A questão dos sacramentos é exatamente isso, aquele renascer novo através do Espírito, ou seja, a gente já não tem mais o Espírito do mundo, a gente tem o Espírito de Deus. Sim. E o Espírito de Deus é o que dá o conhecimento de tudo, é o que dá e que nos faz conhecer os dons, né, da graça de Deus.
Essa passagem é muito forte, né? Ela me faz lembrar daquela parte que Jesus fala assim, que nada podeis fazer sem mim. Então é tipo isso, tipo, nada de bom a gente pode fazer se a gente não recorrer ao Espírito Santo. A gente não sabe quais são os planos. Nada. E não saberemos, a nossa visão Não é sempre saberemos. limitada. Então se a gente não recorrer a ele, a gente realmente não tem como conseguir fazer nada de realmente Exato. bom. E ele tá aí gratuitamente. Porque quando a gente faz as coisas por nós também, hoje eu estava vendo o vídeo do Paulo Ricardo, ele falava disso, que na verdade não é o nosso corpo que é mal, porque as nossas intenções ruins, elas vêm do nosso espírito também. É. E eles chamam, eu não sabia, mas é isso que eles chamam de carne. Carne seria o espírito nosso, Sim. da nossa vontade. Então carne É, não é a o nossa corpo, tendência. porque É, o é corpo a não alma é de santo, contaminada. né? É. Teologia do corpo. Sim. É a alma contaminada. Então a gente tem que Exatamente. querer. É muito legal, né? A gente É. tem que querer que seja o Espírito Santo que haja em nós e não o nosso espírito, que é a carne. Exato, que é isso Né? daí. É exatamente esse É trecho muito que a top, gente muito legal. é reafirmando isso daí. Então É. nós não somos, esse não é o projeto que o Espírito Santo está nos mostrando, não é isso, olha, que vocês se alinhem comigo. E o bonito é que assim, que é o que às vezes tem gente que confunde com a doutrina espírita, né? O Espírito de Deus, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Então cada um de nós, a gente tem o corpo, a alma e o espírito, e nós temos o nosso próprio espírito criado à imagem e semelhança de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus não é que ele baixa em nós e aí ele fala por nós, ele inspira por nós e aí ele vive em Exato. nós e eu não tenho. Não, na nossa liberdade, quanto mais nos espaço inspira. a gente dá para o Espírito Santo, ele habita em nós. É igual assim, o tanto de Deus que cabe em nós é o tanto que a gente oferece. Se eu ofereço uma xícara para Deus, eu vou ter uma xícara. Se eu ofereço um container para Deus, eu vou ter um container. Então, quanto mais espaço a gente abre para nós, mais Deus habita em nós para inspirar a nossa liberdade. E aí quem age somos nós. A luz de Deus é como se ficasse aquela luz em cima de nós. Olha, eu não estava enxergando esse buraco. Olha, eu não estava entendendo isso aqui. Aí vem o Espírito Santo e nos auxilia. Mas não que é algo que é desencarnado. Exato, exatamente. Né? E não que é Perfeito. nosso, não brota, né? Não, Exatamente, não Você brota precisa do na amor de gente. Deus. Ele é conosco. Porque é Manuel, Deus. Então é Deus conosco. Exato. Mas e Né? quando Não- tem aquele negócio de que às vezes tem do espírito, de repousar no espírito? Então, aí é um dom do Espírito Santo, que ele é, assim como tem o dom de línguas, o dom de cura, o dom de milagres, tem o dom de repousar. E aí nessa hora a pessoa ela está consciente, ela está é uma manifestação na carne de uma experiência com Deus. Então não é uma experiência que a pessoa está em êxtase. Que tá, isso tem muita gente Muito que distorcido, faz isso, né? Sensacionalismo. Sensacional. E Até tem que tem muita objetivo. gente. Eu conheço milhares de padres, de pessoas até da renovação carismática para mim e falam assim, nunca repousei. Nossa, exato. nem eu, nem de longe. Exato. No máximo dá Exato. sono quando eu tô rezando. Mas aí não é repouso Então, que o próprio Papa Francisco fala que cochila quando vai adorar. exato. Mas isso é verdade, que a Aline pôs, realmente, o repouso no Espírito Santo, a gente repousa e você não perde a dimensão do que está acontecendo Exato. naquele momento. Você já repousou? Já. E Então, você assim, fica tipo, consciente. você fica consciente, você não perde o que está acontecendo no seu ambiente, só que você fica num estado de Em graça, adoração, de né? paz ali, que não dá pra... Sim, Que você não tem como dizer assim, a sensação que é. sim. Esses anos todos eu repousei uma vez. Então, assim, eu tenho de caminhada Não posso menor de 9 anos aos 36. Maravilhoso. É maravilhoso. Caminhada, Tem objetivo. maravilhoso. Quem Deus consegue faz é o Deus. seu Uma objetivo. graça. É Deus, e assim, às vezes o repouso ele vem pra te curar de alguma coisa. Exato, Então é específico. uma cura que às vezes Deus te concede Interessante, nesse sabia disso. repouso. É um momento de oração. É um momento de oração, geralmente ele exatamente. Mas eu acontece. entendi por quê, entendeu? Então, Claro, tem um objetivo. Tem um Tipo, ele age em objetivo. vocês. Quando você repousa. E sempre nesse propósito Sim, de não cura, tem- de fazer Por isso que não é uma todos coisa também. pra ti. Você não perde a consciência, você escuta as Sim, pessoas total. que estão ao seu redor e depois você vai voltando todo sentido, a parte tudo você vai voltando mais. É uma Mas entrega é uma que entrega, você vai. exatamente. E na hora, assim, realmente você sente quando é. E é uma coisa que. Mas não, Deus não precisa disso para Exatamente. Claro. Exatamente. Total. É um Exatamente. dom como É um outra dom. pessoa, outros dons. Como a gente tá acabando de ler aqui, ó, ninguém tá relatando nada, né? Quando Paulo acabou de falar que eu era fraco, mas eu tô no Espírito de Deus, que é o que a gente abordou semana passada, né? Também, né? E geralmente ele acontece
em momentos de oração onde se favorece para que É. aconteça. Uhum. Você nunca vai conseguir repousar sozinho, assim, entendeu? Sim. Geralmente é quando alguém tá rezando por você. Isso. Mas precisa existir um Necessariamente, momento pode ter um propício sentido, para pode ser um isso, momento. de profundidade, de fato de efusão do Espírito Santo. É, E são os infusão. mistérios, né, também, né? Mas Nossa, isso que você isso tá é falando é o Espírito toda Espírito hora. Santo de Deus Toda aqui o hora, tempo inteiro. toda hora. E que a gente, esse Esquece, exercício né? é legal. Acho que uma das coisas que me tocou pra gente debater é da gente fazer esse exercício, né? À luz da Bíblia, à luz do catecismo, que tá nos ajudando, nos orientando, mas que a gente transborde isso para as nossas vidas. Então não é só, Paulo, ai que lindo, Paulo ele escrevia, vivia no Espírito. Não, a gente vive também, né? Isso aqui é o Espírito Santo, né? Por isso que muitas das orações que a gente mais, na maioria das vezes, começa é invocando o Espírito Santo, né? Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis. E por sinal, é uma das orações pra Eu mim vou mais. partilhar com vocês aqui uma coisa que tá muito fresca, assim, né? Uhum. E vem de uma formação da Quaresma que a gente até estamos discutindo ontem. Fala assim, ó. Fala sobre as idades da nossa vida interior, né? As idades? E aí fala aqui sobre os favores da Trindade em relação a isso, que, nossa, foi muito forte para mim ontem. Fala muito, assim, qual que é o papel do Pai, do Filho e do Espírito Santo no nosso caminhar, né? Na nossa caminhada. E aí os mestres espirituais, eles dizem assim, eles dizem, do Pai ele recebe uma força invencível na ação, no sofrimento e nas tentações. Quem está nessa via recebe uma força invencível na ação, no sofrimento e nas tentações. Invencível. E ele vai ter tentação? Vai. Vai passar por sofrimentos? Vai. Mas ele recebe uma força invencível, inclusive no agir. Do Filho, ele vai recebendo raios esplendorosos da verdade e da caridade, que brilham na sua alma. A verdade não vai ser só um conceito, uma ideia. A verdade começa a ser algo muito real, muito concreto. Você vai tendo conhecimento da verdade de Deus, da verdade de si mesmo, da verdade da humanidade, com graças muito particulares por parte do Filho. O Espírito Santo recebe um fervor, uma doçura e uma consolação encantadores. Encantadores. Nossa. Achei demais. Achei maravilhoso. E é exatamente isso. Acho que o que o catecismo tem possibilitado pra gente, né? Nós que passamos lá no comecinho, né? Por Deus Pai, bem devagarzinho, sentindo todo esse amor por Cristo, né? E passando também todo o processo, desde, né, da sua entrega. E agora entrando no Espírito, é muita graça, né? E a gente entende que é isso mesmo, né? É muito, E a gente conseguir exatamente como você leu, ver as diferenças e quando Dizer que eles são mas são diferentes, eles né? se complementam. Distintos. E exatamente isso que esse capítulo, essa parte do catecismo, ele frisa bastante, que é pra gente discutir mesmo isso. E pra gente cada vez mais solidificar a nossa fé e entender, né? Porque é uma discussão absurda, eterna. Então, E pegando... Pode fazer falar. uma pergunta. Isso você acabou de ler, Fábio, é especial para a Quaresma, é isso? Na verdade, é uma reflexão sobre as idades da nossa vida interior. O que diz respeito, assim, ao caminho que a gente faz em busca de Deus, né? Quando a gente... Aí ele mostra um pouquinho falando sobre as 3 idades. Quando nós iniciamos, quando nós já somos um pouco mais maduros, ou quando nós já estamos avançados no conhecimento, na busca de Deus. Né? Então fala um pouquinho disso aí, a reflexão fala um pouco disso, em relação a como a gente se prepara para esse encontro com Deus, né? Aí, no caso específico desse tempo que a gente está vivendo da Quaresma. Aproveitando esse gancho aí, Deus é extremamente fiel e providente. Quando eu estava também preparando, eu senti muito isso, Fábio, da gente, dessa nossa formação em relação à Quaresma. Então acho que hoje é um chamado mesmo do nosso grupo de hoje para nos prepararmos para a Quaresma com esses nossos debates e tal, que tem sido esse atual. E aí, vamos pegar lá no batismo de Jesus, né, quando ele é batizado por João Batista. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem a idade que ele foi batizado? Eu queria saber da bíblica
Então 3 anos de vida plena, eu tenho 83 para o início da vida. Por que foi batizado adulto? Porque ali foi para justamente mostrar o início da vida apostólica. Ele foi o batismo. Então ele não foi batizado quando criança, ele foi batizado... Porque os judeus, eles eram apresentados no templo, então ele foi apresentado no templo. É verdade. Até aquela passagem de Simeão, que ele encontra Nossa Senhora e fala, minha espada Porque é dentro do passará. costume judaico. Entendi. Porque a gente, nós somos, eu tava lendo isso ontem também. E nas primeiras semanas, né? Sim. Porque normalmente O eles ideal. batizam com 6 meses. É o mais rápido O ideal é E aí mais eu vi que rápido. tem que ser o mais rápido possível. Por isso, porque pra gente se tornar os filhos de Deus. Então eu vou batizar meu filho com semanas, né? O ideal. A gente que batiza até na maternidade. Tem gente que batiza com dias, exato. Já aconteceu isso, eu já tava num parto que assim que nasceu o padre já tava lá, imagina. Eu assim... Pode qualquer coisa fazer um batismo na maternidade e depois faz um outro, mas não pode Não. não. Você pode fazer a festa, pode fazer a festa. Você pode fazer a festa depois. Pode, Porque né? o costume da Igreja Católica é que antes mesmo do batismo, que a criança seja apresentada à Exato. comunidade. Apresentada. Porque ela pertence à família cristã. Então tem o padre, até os padres que fazem isso, que a família, ele vai, ele anda com a criança na igreja, ele apresenta a família cristã. Então pode Legal. fazer isso, se quiser, faz teste de Eu tenho uma amiga que realmente ela fez isso. Ela apresentou primeiro na igreja. E aí Bem depois, novinho. Bem bebezinho. Acho que Primeira primeiro vez uns que vai na 7 missa. uns 7 dias de nascida, eles já foram pra missa e apresentaram. Marina Ah, foi. Agatha. E aí com um mês, aí eles fizeram Batismo. batismo. Essa coisa é muito atual aí do pessoal não querer batizar. Por quê? Porque a criança, às vezes, por causa do tempo, de medo das mães de pegar alguma doença. É porque até 30 dias pode. dizem que não pode sair de casa por causa da BCG, Então, sim, não mas tem? assim, Sim, a mas gente tá indo buscar algo. Maior, né? Maior, Você sabe? confia, Se né? acontecer alguma Exatamente. coisa antes, os pais respondem porque privaram, né, a criança dessa graça. E a outra coisa que aí é a vaidade, que muitas mães, eu espero estar gordinha, eu espero Não, ter deixa eu pensar vestido nisso. maior. Então, isso é legal a gente discutir hoje, porque Se transforma no evento. são as né? vaidades, as vaidades secundárias, vaidades. Sai do propósito. Sai do Isso. propósito, que é isso aqui, né? Eu fui batizada super tarde, assim, porque minha mãe e os pais são divorciados, minha mãe, meu pai, e aí nenhum padre queria batizar. Sério. Aí minha mãe conseguiu o favor com um padre batizar e batizou os 4 de uma vez. Ai, que legal. Eu tinha uns Que bom, 5, nossa. eu já tinha uns 7, aí a minha outra irmã tinha 5, Nossa. aí 3 e 1. Batizou os 4 de uma vez. batizei mais velho. Porque na época, isso batizei com também é 6 assim. meses. Se o Batizei casal com 5 anos. não for casado na igreja e tiver, tipo, um divorciado do outro, os padres É não porque podem eu- Não, batizar. é que isso mudou. Mudou, né? Mudou Pois é. esse- Eu falei, minha mãe, eu acho que esse não é sentido. mais É que o assim. intuito dos Existe esse sacramentos cuidado. é a iniciação cristã. Isso. Então, se a família não vive Pois é. o catolicismo, o casal separado, ele está dizendo assim, eu não vivo Isso. a lei cristã. Então, na verdade, assim, quem que vai educar essa criança na fé? Então, não é que está negando o batismo, Não, eu entendo. é que eu é entendo. para a iniciação isso cristã. mesmo, exato. Então, mas aí Mas hoje mudou. mas assim, não é que antes não podia, antes era mais tradicionalista. Tradicional. E aí até mesmo pós-concílio há uma mentalidade diferente na administração dos sacramentos. Até que às vezes vai num padre, esse padre deixa, esse padre não deixa. Não é. A igreja ela permite, porque principalmente por visar aquela salvação alma. da criança. Isso. Mas que é o objetivo busca-se maior. fazer um acompanhamento daquela família. Por quê? São os pais de onde? E aí isso, porque sempre a igreja se preocupa com o todo. Por isso que fala assim, porque eu não posso casar na igreja. Não, mas é porque você quer casar? Porque eu sou divorciado, não sei. Mas por que você quer casar na igreja? Você vai viver nela? Então são outras questões que o pessoal só vê, né? Perfeito. Não E- aprofunda, né, nessas questões. E os testemunhos, assim, são lindíssimos, assim, até que de pais, de famílias que através da busca do sacramento Pro batismo, Exato. regularizar, né? É a Tem que força fazer do o sacramento, curso. né? É, A força do exato. sacramento Tem que fazer o família. curso, os pais, os padrinhos, Isso. tem que se orientar. Sim, É uma questão, olha, show. importantíssima, mas vimos como é importante. É. Então, voltando ao batismo de Jesus, centro de toda a nossa discussão, também me chamou muita atenção, eu vou ler a parte mais resumida aqui, que é de Lucas. Ora, tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus,
também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele em forma corporal como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és meu filho, eu hoje te geri. Ou seja, a gente tem a presença da Santíssima Trindade no momento da nossa história. Eu Então, acho que assim, a Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade eu acho que é nesse momento e o da transfiguração, né? É. Que ela se Na manifesta. verdade, assim, toda a vida. Toda... O Pai, o Filho e o Espírito Sempre são vontade de inseparáveis. discutir, Então, até quem vê Estão o sempre filho unidos. sempre. Então, sempre quem viu o rosto de Jesus, menino, bebê, viu Viu? o Pai. É. Então, quem vê a ele, vê. E É aí, um o mistério. Espírito É esse Santo. mistério, Sim. Até que quem fazia Jesus crescer em sabedoria e graça e estatura era É o o Espírito Espírito. Santo. Que é exatamente isso que ele vai discutir, que é pra gente entender É que nesse essas momento questões. é uma manifestação mais clara. Mais de física, exato, né? É, A pomba. exato. Tem a pomba e tem a Tem- voz é, do pai. que é aquela então, coisa uma assim, mais não, palpável. E o objetivo que eu trouxe pra vocês é o legal deles denominarem os três, né? Assim, como as pessoas diferentes, os Sim. seus objetivos Sim. diferentes. Uma vez eu li também que falava assim, que tinha uma heresia que achava que era todos a mesma coisa, né? Sim. E como que ele pode? Se fosse a mesma coisa, Deus não iria falar, esse sou eu. Eu Exato. coloquei pra você tudo meu, entendeu? Nunca é meu Esse pai, eu sou eu também. E eu fiz isso. Então, não, Você falou isso na sua formação, lembra? Foi? Eu eu já li isso sou ficou, que na né? hora de se apresentar, sou Não, eu, sou eu. exatamente. Essa é a prova de que os três são distintos, Exato. mas a mesma coisa, né? Exato. É como o pai Paulo falou, que eu comentei com vocês, Deus não é esquizofrênico. Senão Exatamente. Top. E aí, a gente vai aqui então, para começar a voltar à questão da quaresma. A tentação no deserto, que a gente leu essa semana aí. Jesus, pleno do Espírito Santo, voltou do Jordão e era conduzido pelo Espírito através do deserto durante 40 dias e foi tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus, eu achei muito interessante, Jesus pleno 40 do dias. Espírito Santo. Qual foi a única coisa que ele levou pro deserto? Ele e o Espírito Santo. Ou seja, mas Lucas faz questão de mostrar que Jesus estava pleno do Espírito Santo. Que ele foi para o deserto, o que ele se preparou foi o Espírito Santo. Então isso pra gente, pra nossa quaresma, né? Pra gente exatamente nessa busca em relação a Deus, a Cristo, da gente entender, ver todas essas questões que a gente tá colocando de proposta para as nossas quaresmas, né, pessoais. Não esquecer dessa importância. Então acho que essa passagem veio muito. Foi o que mais me marcou nessa passagem, porque Jesus foi tentado no momento que ele estava mais fraco fisicamente. Né? Ele estava fisicamente há 40 dias no deserto, então ele estava com fome, fraco, dormindo mal, tudo tipo. Mas espiritualmente ele estava super fortalecido. Né? Tipo, isso fez toda a diferença na tentação dele. Sim, exatamente. E aí, pra gente ver que nós não estamos fora do catecismo, voltando aqui, então nós estamos no 687, que é onde fala exatamente isso. Ninguém conhece o que é Deus, a não ser o Espírito de Deus. Ora, seu Espírito, o que o revela, nos dá a conhecer Cristo, seu verbo, sua palavra viva, mas não se revela a si mesmo. Que é isso tudo que a gente estava debatendo. Então, é a nossa busca, né? Mas e o Espírito Santo, né? Deus fala lá, eu sou Cristo, eu sou a verdade, né? Eu sou o caminho. E o Espírito? O Espírito é tudo isso, né? O Espírito é toda essa obra na nossa vida, toda essa obra que a gente está vendo aqui, que a gente vai discutir. E aí é que fala, mas ele mesmo nós não ouvimos assim, como, né, ele é o ruá, ele é o sopro, então a gente escuta assim, né, nós temos essa certeza do Espírito, mas não nessa parte física como nós queremos, às vezes, né, nós queremos ver lá no Como Espírito descer Jesus, com né? pomba. Que foi Não, homem. o Espírito tá mais do que a pomba, né, tá muito mais, então eu achei essa reflexão do catecismo pra gente muito interessante, né, da gente ver isso, que o Espírito, ele é Deus, né, a gente não esquecer disso, e ele tem a sua forma, né. Eu só ia falar esse negócio de ter a forma do Espírito. É muito simples, quando eu falo, como que eu sei se é da carne ou do Espírito? É só ter o relacionamento com Deus. Porque Você que nem quando, reconhece, por exemplo, né? você vai, eu sou amiga da Lorena, e aí a Lorena não está aqui, aí a Dani tá me contando alguma coisa
nossa, aconteceu tal e tal coisa da Lorena. Aí você conhece a pessoa, tá? Você fala, aposto que ela ficou muito feliz quando isso tal aconteceu. Ela fala, é verdade. Porque você Exato. conhece. Você conhece. conhece. Então quando a gente tem Exato. relacionamento diário com Deus, quando a gente responde É. alguma coisa, você fala assim, não, isso aqui é de Deus. de Deus. Claro que É. a gente tem os outros, que dá paz, Dá frutos. dá É, frutos. exato. Tem coisa que a gente aprende pra falar, nossa, aquilo lá não. Aí na nossa vida a gente fala, nossa, aquilo não Não era de era Deus. Bem É. que eu tinha Bem- um encontro no fundo do coração. Aí, por isso que é bom também olhar pra trás. Exato. E as Sim, experiências não sim. são ruins. Ai, nunca deveria ter feito. Não, porque a nossa vida não é uma garantia de Exato. ser acertos. Mas aí, por isso que a gente aprende com os erros. É. Fala, olha, aquilo realmente não era de Deus. Olha, realmente eu não tava em oração. Ou É isso. não que... Não pedi, não clamei. pedi. E é isso, né? Eu acho que isso aí faz toda a diferença. Realmente, você estar na vida de oração é totalmente diferente do que você parar naquele momento e rezar. Totalmente. É diferente de você já estar na vida de oração, Exato. já estar na intimidade, Sim, já estar no total. movimento. É. E que não nos Exato. impede de ter o sofrimento, porque daí Sim, quando exato. acontece ou o erro, você fala, nossa, bendita cruz, ou tipo, Exato. bendita topada na parede que eu dei, que daí agora eu Enxerguei. aprendi que eu enxerguei. Exato. Se não fosse assim, o Espírito Eu não teria precisou. aprendido. Eu não teria aprendido, senão tava lá, é de Deus ou é do Isso. Espírito? Aí você vontade de Deus. Nossa, uma vida bem segura na Não, bolha. E, tipo assim, e é mais ou menos a analogia é mais ou menos assim. Tipo, você sai com uma pessoa, você é uma amiga, conversa a noite toda com ela, mas mesmo assim você ainda não é amiga dela, você é com o tempo. Isso, Exato. precisa do tempo. Não adianta a gente achar, porque já aconteceu isso várias vezes na minha vida. Eu tava assim, várias vezes sem rezar, e do nada eu parava. Não, Deus me ajuda com isso. É diferente. Como se fosse. Não vai acontecer do dia pra noite. exato. Eu não vou entender e escutar ele a mensagem do dia pra noite, né? Exato. Mas quando você tá devagarzinho, você realmente vai criando uma intimidade. Aquecida, né? Exato. É diferente. É tipo jogo de futebol, né? Você não entra assim, E... você dá uma aquecida. Exatamente. No nosso retiro do ano passado que a gente fez, foi exatamente em cima disso. Que o Frei até falava assim, gente, vocês podem ler livros de Jesus. Se vocês não tiverem intimidade, Vai você já ser isso. Se você não tem, pra gente conhecer alguém, você precisa ter intimidade. Você tem que ter o quê? Conviver. Se a gente não conviver, É igual um namoro com não um tá lá, homem ou com uma qualquer mulher, um relacionamento de relacionamento, amizade, sim, é igual. qualquer Por isso que vai ser automático. Ele é uma pessoa, né? Exato. Ele é uma É. pessoa, então você tem que se relacionar com Exato. ele, senão... Você vai querer sair, você vai procurar fazer programa junto. E qualquer gente, é ir na missa, É. é participar dos grupos. Ter o tempo de oração, É ensaiar, fazer o sacramento. Estudar pra conhecer Estudar. o que é da vida dele. Exato. Nossa, como foi sua infância? Como foi? Me conta. Exatamente, gastar tempo. Tempo, Não tem exato. como você ser amiga de Deus, ter intimidade, se você não gasta tempo Não, com e a ele. gente né? faz isso automático entre nós, entre os nossos É. amigos, e aí a gente quer fazer diferente com nós. Deus desce, vem Sim, Espírito exato. Santo. Não, Acho que é assim, né? Quero conhecer tudo. Não, e a beleza da gente, e não é belo quando a gente descobre aos poucos, né? Sim, Tem a sua isso. construção. E Deus também faz isso conosco, né? Nos faz aos pouquinhos e crescendo a intimidade, isso só vai aumentando, é aquela coisa maravilhosa, como você postou hoje do Padre Paulo Ricardo, que a gente se emociona. Porque é um amor transcendente. Imagina, ele fala de Deus o tempo todo, o resto de Deus o tempo todo ainda se emociona, né, cara? Ele é demais. Mas é por isso, é Porque tamanha Deus é intimidade. ativo, né? Porque Deus é demais. Objetivo de intimidade. Exato. E ele é esgotável, não esgota. Atualizado, né? O objetivo de vida atualizado. Esse aqui, ó. Então, exatamente isso que a gente estava discutindo, né? Então, apesar de toda essa presença, ele nos dá a conhecer. E aí, o que eu queria propor é exatamente isso. Que a gente, às vezes, fica se questionando do Espírito, mas o Espírito, ele tá mais conosco do que a gente imagina, né? Então, olha a fusão do Espírito conosco, a marca, né? Como vai ser a próxima formação, através dos sacramentos, através de tudo isso. Então, mas o Espírito a gente não sabe. Não, a gente sabe demais do Espírito, né? Ele vem muito ao nosso socorro. Então, é o que ele fala. Tal aniquilamento propriamente divino explica o motivo pelo qual o mundo não é capaz de receber o Espírito. Então, essa questão do mundo ficar procurando e não parar para ver essas entrelinhas, né? Sim. Que é a presença do Espírito na nossa vida. Porque o não o vê e nem o conhece. Enquanto os que creem em Cristo o conhecem. Bonita, né? Demais. Conhece. Porque permanece junto deles. Isso é João. João, João. Já mostrando, né? E aí, pra quando, né? Então, todo esse embasamento aí na nossa vida. Mas ainda assim, o catecismo vem aqui e mostra pra gente, quando a gente, pela nossa formação de fundamentos, que a gente ainda consegue ver a ação do Espírito Santo aqui no 688 através da igreja.
Então aí ele vai agora explicar, né, nessa partezinha, toda a questão do Espírito Santo, quanto a gente não enxerga, olha que engraçado. E aí, quem quiser ver o vídeo do Padre Paulo, que ele fala, o Padre Paulo Ricardo, sobre o catecismo, essa aula é muito legal. É 70 e pouco. Ele explica 70 tudo e pouco isso direito. É o número 70 e pouco. Da aula, tá. da aula. Só pra dizer, nós estamos em 70 e pouco já, de 90. Caramba. De 90? Não, de 90 da profissão de fé. Ah. Tem o sacramento, aí fica mais 30. Só isso. E aí ele fala aqui, ó, no 688. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, por ela transmitida, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Porque a gente não fala, né, exatamente isso da igreja, do Espírito Santo. A gente vai conviver com Deus, né? Exatamente, olha lá. Aí ele fala nas escrituras que ele inspirou. Gente, tudo isso que a gente tá lendo agora. Eu postei esse negócio hoje. Foi. Mas não foi do catecismo. Eu procurei essa coisa no Google, aí eu tava procurando Espírito Santo. Aí tinha um negócio do Cefaleias, como é? Lafé. Não, Aletéias não. Ah, enfim. Fala, então é do catecismo. Gente, coisa Tá bem? Tudo é muito bem passado. Quer dizer que é uma boa fonte. É uma boa fonte, é conhecida, Cefaleias, não, gente. É Cleo. Super isso. Eu tava procurando alguma coisa pra postar no Espírito Santo. Aí eu coloquei esse. Exato, exatamente. Ele é o que vai. Você fala Isso, né? Cleópatra. Que massa esse capítulo. É esse Bom, aqui, ó, obrigada. 688. Ele fala exatamente isso. Então é o nosso lugar de conhecimento do Espírito, das Escrituras, que ele inspirou. Que é exatamente isso que a gente estava vendo. Pensa essas cartas de Paulo. Gente, Isso, eu pensa achei tudo isso isso. máximo. Não As tem cartas de como Paulo são não incríveis. ser. Exato. Lógico, Cristo, mas a inspiração do Espírito que tem essa exatamente o objetivo Até os concílios, dele. né? Como que eles conseguiram concluir é poder do Espírito Santo. Total. Porque Mas É o que ele e, fala. e tudo isso, assim, esse transbordamento do Espírito foi o que Paulo viveu, né? Tudo isso que a gente está falando sobre a intimidade, a profundidade e tudo mais, Paulo viveu isso, né? Paulo Por viveu. isso que isso que toca é tão tanto incrível, em nós, as assim, cartas, né? Porque ele repete bastante mesmo. Sim. O tempo todo lá ele coloca no Espírito Santo, ele faz questão de frisar pra gente. Ou seja, pensa ele que viveu, que sentiu, que teve presente, ele querendo transmitir pra gente, mas ele sabia que só dava a partir do momento que nós disséssemos nosso sim, que nós disséssemos nosso sim pelo sacramento. Mas agora eu fico né? pensando, tipo assim, hoje alguém ensinou isso pra gente, né? Na época, olha como era difícil. Como que eles tiveram consciência que tinha um Espírito Santo? Jesus já tinha Jesus falado. falou. Jesus Aí falou, que é o que a gente né? Jesus falou. falava que ainda virá, hoje ainda entendes empates, mas virá aquele que é o Paráclito. Paráclito. E quando ele virá, Exato. entenderás e ainda O fará coisas advogado. maiores É. ainda. Eu não adiantei pra vocês porque vai verdade. ter essa parte aqui só disso. Mas é exatamente isso. Ele vai. Ele falou, é verdade. E aí o Espírito dá a entender, porque todo mundo podia ter esquecido isso. Ou seja, nós humanos, pensa, Jesus falou, todo mundo esqueceu, Muito ficou lá Jesus chocado, fala. né? Com Sim, cruz e tal. total. Mas quem que faz relembrar? Quem que traz? Olha, Pentecostes. lembra? Gente, e a paciência de Deus, porque a gente tá Não, a falando paciência aqui. de Deus. gente. Paulo, que É sem escreveu fim. tudo isso, os evangelistas, ok, mas e um padre Jonas hoje que abre a boca, o Moisés do Shalom, o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, o Papa Francisco, o Papa João Paulo II, gigantes que a gente tem 2020 anos de história, todos inspirados pelo Espírito. E aí a gente tem livros, a gente tem encíclicas de papas, a gente tem documentos, a gente tem ensaios Os de doutores santos, da igreja. os doutores da igreja que são Pensando sobre 36, isso esses hoje. dias o professor Felipe Aquino Como a estava gente não falando. estuda. Por isso, a igreja, tá vendo? A igreja. Ele fala do magistério, né? Exato, Do tal e tal. Não, e daí a gente fica pensando nesses caras, o Espírito ainda está falando. Sim, Ainda entendi. Porque Sim, é o sim. tempo É o dele. tempo do Espírito, É o tempo ele do fala em Espírito. nós, ele É. age em nós. E a igreja. E à medida em que a gente se aprofunda nisso, você consegue entender que a mesma experiência que nós temos com a revelação, eles também Eles também. tiveram. É a mesma. Na verdade, Isso é incrível. a Que é a força verdade, do testemunho, que você fala assim, como que eles souberam? Revelação do Espírito. Revelação do Espírito. Da mesma forma que nós vivemos, assim. Tem coisa, nossa, mas por que você vivia assim? Por que você deixou de fazer isso? Cara, porque eu vi a Eu verdade. preciso que você entenda o que eu vivi. Experiência, assim. né? Fez. É aquele
a gente olha pro Espírito, toca ele. Exato. Você E não por vai que que Deus não conseguir faz pensar. comunidade? Não tem como Porque a comunidade só tem que valida. viver. Exato. A comunidade É. valida, por isso que Deus sempre quis sempre que a humanidade estivesse em comunidade. A comunidade valida. Então tudo aquilo ali que até que Paulo, ele estava ali nos pagãos, depois ele ficou primeiro 3 anos com Pedro e os apóstolos, depois ele vai, aí depois quando tem os problemas eles voltam, Isso é conversam, muito louco. aí depois ele envia de 2 em 2, continua falando e volta. É a Manda as comunhão, cartas, né? manda as Manda as cartas. A comunidades. comunhão, a igreja Exato. sempre. Ninguém fica sozinho, né? Ninguém Ninguém faz fica nada sozinho. sozinho. E ele vai coisa revelando linda. pra Isso é cada um maravilhoso. aos poucos, porque não Me é impressiona todo, até não hoje assim. chegar no Shalom e ver tanta gente. É, Sério, isso me impressiona. Porque eu Isso é nunca do vivi Shalom. isso. Imagina a É igreja, todo mundo, é, né? comunidades, Vaticano, congregações, E aí tem aquele tudo. monte de gente, todo mundo É. vivendo a mesma coisa, tendo as Exato. mesmas Falando a mesma experiências, língua. falando a mesma E língua, mesmo sabe? assim ainda somos a minoria. É. Mesmo assim o mundo é muito mais pagão, é muito mais Exato. pecador e não vive isso. É. Sim. Né? Exatamente, mas e aí o Espírito não desiste ainda, por É. isso que nós estamos aqui e nós também queremos transbordar pro irmão, porque é algo tão que né, nos preenche, que Mas ainda tem muita gente pra ser tocado, né? Isso que eu tô falando. Muita, a gente tem Muito, muito que anunciar mesmo. E essa função, por que a gente se reúne, por que a gente tá aqui? Porque a mim foi revelado uma coisa, pra Nini outra, não é assim, o Espírito Santo também revela 100% pra um, Sim. 100%. Essa é a essência da nossa comunidade, né? Pra cada um, e a gente debatendo, a gente conversando, a gente partilhando, a importância da partilha é essa. Porque pra nosso conhecimento mútuo, de todos, né? Então nunca ninguém de nós vai ter sempre o conhecimento pleno, né? Jamais. Né? Que Deus Um exemplo que você falou para o Ricardo, choraram porque realmente cai essas Isso. Às vezes cai uma ficha. É, total. Olha essa Total, obra. total. Então, olha aqui, a gente falando exatamente isso. Isso, ó, das escrituras. Aí ele fala, ele vai linkando cada um na tradição, da qual os padres da igreja são as testemunhas. Ou seja, que a discussão da Alice, que a gente vai voltar da tradição, é como que se mantém 2000 anos. E ainda continua, e a gente não faz cada Igual, experiência igual. Você mudar uma E vírgula. assim, no tem lugar. concílio, tem não sei o que, atualiza pra E é tal. tão lindo. Gente, continua a mesma, porque é o projeto, é o Espírito Santo sendo ele quem vem efetivamente fazer toda a vontade de Deus. Então a tradição mantém. E era isso que eu queria falar da paciência aquela hora, porque a paciência de Deus é tão linda que tem coisa que vai acontecendo, e aí você tinha falado do tempo da amizade, né? Que é com o tempo, e aí na história Deus espera para se revelar de determinadas formas, então não foi É muito lindo. tudo, até mesmo na criação, não foi tudo de uma vez, faz pum! Não, ele foi, e ele fala, não, na hora certa isso vai acontecer, na hora certa, e aí vai se revelando, vai se aprofundando, vai se estruturando, vai se criando, vai se multiplicando, vai se renovando, E tudo pra nós. tudo para nossa nós, porque- salvação. Precisamos. É verdade. Nós, tudo pra nós. E Às vezes a gente sabe questiona. que a gente não tá preparado pra alguma Exato. coisa, né? A maioria das Espera. vezes. A gente tá lá, As birrinhas. ele lá, na hora Ele certa, vai vai entender. entender, desculpa, eu não sabia. É. Ele lá olha, vai entender, Vai entender. uma hora vai. É uma paciência tão Verdade. perfeita. Exato. Isso me tocou muito da tradição, de exatamente ver isso. Ou seja, pode passar, por isso que a igreja triunfará. Pode passar o que for, a tempestade, não sei o que, passa a Idade Média, passa isso, passa a Segunda Guerra Mundial. Não interessa, a tradição da igreja tá lá. Sim. E a igreja não se preocupa com isso. Não. É belíssimo. Você vê que não tá. Lógico, se preocupa em manter sempre o Espírito de Deus, a verdade, o que Deus quer. Mas ela não tem essa preocupação em relação ao mundo. Ah, e agora? Não. Tipo, de se adaptar ao mundo que você tá falando, Sim, né? É, já sim, veio. sim. Ou não, olha, o pra- que vão fazer, o que aconteceu? Não é por isso que agora? falam, né, dos protestantes, que é verdade. Tipo assim, eles querem criar uma religião deles. Meu filho, a religião é a tradição de 2000 anos. Foi Jesus que instituiu Exato. isso. E por isso que se mantém una. Então, assim, quando a gente vê, existem. Acho que é até legal a gente abrir isso para essa discussão hoje, que veio, né, e tem seu objetivo. Exatamente, mas a igreja tem várias coisas, mas ela vive numa união. Unidade. Nós Total. temos uma Todos unidade. subjugados ao Nós Papa. temos o que ele vai falar aqui, nós temos os carismas, nós temos os ministérios, mas tem lá os São os padres, membros né? do corpo. né? Tudo, mas nós somos membros no corpo, todos estão voltados para Deus e para a mesma coisa. Mas a gente não é dividido, não é cada um tem a sua regrinha lá, nananã. Hoje o Espírito Santo veio em mim e nós vamos fazer. Não, é tudo dentro, né? E o Espírito Santo é o que Mas permite mesmo as isso. outras religiões tipo islâmica e tal, não, né? Não, a igreja católica. A igreja A igreja católica. Ah, Porque sim. nós somos, Cristo é a cabeça e nós somos os membros. Mas os protestantes?
Então, aí é um mistério, porque eles são os cristãos. É isso, exato. A eles não, tem coisas da doutrina que eles escolhem não Exato. acreditar. Então, por escolha deles, eles não fazem parte. Mas uma misericórdia de Deus que a gente não compreende como eles serão acolhidos no reino pela fé. Eu vou chegar e pelo nisso. amor. A gente vai discutir um pouquinho sobre Porque isso. são sobre a cristãos, heresia. né? São. Então, assim, essa questão da salvação, E hoje muitos deles até que tudo tipo, nasceram na família. Então, é exato. muito por ignorância. E Tipo, É, e eles não, não têm o convém, conhecimento. gente. A gente não consegue dizer isso, quem vai ser salvo. Não é isso. Não. E Nem não é o nos cabe, objetivo da não. nossa Nem nos igreja. cabe, Não, isso é importante. Não é o objetivo mas da o nossa corpo igreja. de Nós Cristo não- é a igreja. E Corpo quando de fala Cristo é a igreja. igreja, é só uma igreja, a católica. É só uma, a tradição. Esse é o corpo de E a Cristo. explicação nossa é exatamente isso, quem não tem esse acesso, né, à nossa igreja, ele tá conhecendo. Mas tem isso, tem aquilo, tem esses que são descalços, que são calçados. Não, é tudo a São os mesma carismas. coisa, são só os carismas. Que cada um consegue em Franciscano, comunidade né? viver. É, Igual a gente escolheu viver aqui Chamou. nessa comunidade. Deus nos chamou a viver assim. Diferente de outros. Mas tem uma verdade que nos... Tem uma que nos verdade. une, né? Que aqui, isso, né? E isso é Uma o verdade comum não, a a todos, né? É. E aí é importante isso, porque é por isso que a igreja fala que nós completamos a paixão de Cristo, porque se Cristo é a cabeça, a obra salvífica não acabou na cruz, não encerrou na cruz. Nós completamos as dores de Cristo porque nós somos o corpo dele. Então toda... Perfeito. Isso é muito Por isso que até a gente vive, a muito gente só não relembra a quaresma, a gente vive, nós estamos no Exato, deserto. exato. Como corpo de Cristo, Exato. liturgica, a liturgia, o que significa a liturgia? A manifestação É, do povo. é. Então nós encarnamos a liturgia, então nós vivemos a quaresma, depois nós vivemos a paixão, nós vivemos tudo. Não só relembramos, nós revivemos. Porque realmente nós completamos aquela obra E salvífica. é inexplicável, né? Não é assim, a Pelo gente... Pelo Espírito Santo. Não, porque é uma coisa assim, mas como... exatamente, o Espírito nos move pra isso. Não é assim, agora eu tô vivendo a quaresma, pum. Sentei aqui, gente, tô vivendo a quaresma. Não. Sim. É uma coisa que vem, que impele de dentro mesmo. Você começa o seu espírito mesmo buscar, no caso das penitências, a voltar esse coração pro deserto. Sim. O espírito vai suscitando na igreja como um todo, né? Tanto nós, nos leigos, mas tanto na nossa liturgia, em tudo, né? Sim. E a tradição não tem. O magistério da igreja, como a Fabi falou, então em todas essas questões, os concílios. E aí o Padre Paulo até pontua, isso não é que, como a Aline também falou, não é que não vai ter erro. Nós temos espírito, não tem erro. Não, passa por nós. O espírito Nós podemos depende errar sempre. de nós. Então a gente também tem que assumir a nossa humanidade frente às ações do espírito. Então, Eu é muito desencarnado, assim, falar assim, não, eu rezo e Deus mostra, Deus pode. Então, desculpa, essa não é a sua igreja. Isso, e até algumas É a vezes sua assim, conveniência, tipo, não, é porque Deus quer, ou então Deus falou, a gente, né, às vezes tem que Tem que tomar tomar cuidado, muito cuidado, exatamente. Gente, Muito já vi muita cuidado. gente de frente, fala isso, eu falo, meu Deus, que Exato. groselha, Exatamente. 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 Pode chegar, fica à vontade. Então, pra gente lembrar, mas que tudo isso, o magistério da igreja também está a serviço do Espírito, né? Ele está ali sendo regido pelo Espírito Santo. Olha quanta obra a gente já listou, a escritura, a tradição, que é visível, né? Qualquer um pode para e olha. A única coisa que existe até hoje, acho que nenhuma monarquia do mundo, se você pode olhar, mantém uma tradição igual a igreja. Não existe. Nenhuma, não existe. Nada que 2000 anos que mantém uma tradição da igreja católica. A liturgia sacramental, que a gente vai ter que fazer um parênteses. A gente vai fazer um parênteses nessa questão da liturgia sacramental, por meio de suas palavras, de seus símbolos, no qual o Espírito Santo nos coloca em comunhão com Cristo. E aí o Padre Paulo, fantástico, né? Padre Paulo Ricardo, nosso chamou. Sério. Marca ele. Obrigada por nos Ele tá ensinar ouvindo. teologia. Tá gravando. Tá ao vivo só. Mas não tá dando pra te ver, não. Ele fala exatamente isso, pra gente fazer um pouquinho essa reflexão em relação aos sacramentos, que todo sacramento é o Espírito Santo que permite o sacramento. E todo sacramento é a ação de Deus Pai, que envia o Espírito Santo para gerar o Filho. Todo. Então Deus Pai envia o Espírito Santo para formar o Filho. No batismo, através da água, Deus Pai envia o Espírito Santo para formarmos o que? O corpo de Cristo. No crisma, nós vamos formar através do óleo, né, que nós vamos nos tornarmos o Cristo ungido, que é o que a gente acabou de ver. Cristo foi pleno ungido pelo Espírito Santo para o deserto. Na comunhão, que a gente vai ser
também o corpo, chamados à Eucaristia, é o corpo de Cristo. Na confissão, que é o Cristo Santo, ou seja, nós nos saímos do nosso pecado e qual que é o objetivo do Espírito Santo e de Deus na confissão? Que nós sejamos santos, limpar todos os nossos pecados. Nosso objetivo é imitar Cristo. Cristo Santo na confissão. Unção dos enfermos, Cristo Pascal, ressuscitado. Olha isso. Então, através da unção dos enfermos, que é Isso mudou o nome, não é mais extremo unção. a unção dos enfermos. Que Cristo vitorioso sobre qualquer coisa. O que é a unção? É a vitória. A vitória é em cima, talvez na cura do corpo, mas na cura da alma. É o Cristo Pascal, o Cristo que venceu, o Cristo vitória. Então, até no sacramento, através do Espírito, através da unção, chegando ao Cristo ressuscitado, que passa pela cruz. O sacramento da ordem, que é o Cristo sacerdote. Então, através da ordem, o Espírito Santo vem e faz do sacerdote, vai fazer ele que é o cabeça da igreja. E no matrimônio, o Espírito Santo vem e faz com que o corpo, com que os dois vão ser o Cristo fiel, a igreja. Cristo fiel à igreja. Então, todos os sacramentos, maravilhoso, por isso que eu falei, eu vou anotar pra gente não esquecer. Então, assim, olha a obra, da Trindade, e que passa, a importância do Espírito Santo, mas para nos formarmos, para estarmos em Cristo. Então, por isso é a importância dos sacramentos, pra gente estar com o Espírito Santo, importantíssimo. Todos, olha, e a gente, frisar bastante a confissão, nesse momento. A quaresma. Mas bonito que a igreja tem sempre os símbolos, os elementos para que aquele sacramento seja válido, Então, o batismo é a água, o matrimônio, os noivos, o crisma, o óleo, e aí o elemento da penitência é o pecado. Pra ter a confissão tem que ter o pecado. É mesmo. É verdade. Mas Que legal. Pra gente reconhecer, você tem que reconhecer. São os elementos, pra ter um sacramento, qual é o elemento? Precisa ter esses elementos. O batismo Por isso que às vezes o padre fala, quando eu vi um vídeo do padre falando que ele vai confessar religiosos, pessoas que têm uma vida mais santa, fala que às vezes a pessoa é tão santa que não tem conteúdo pra fazer uma absolvição. Não tem sacramento, porque o elemento... Você vai confessar e não tem o que falar? Tem várias histórias, que os padres falam. Gente, se o Papa João Paulo II confessava semanalmente... Ele confessava semanalmente. Eu falo, socorro, eu achando que uma vez por mês tá bom. Todos nós acho que também confessam uma vez por semana, não sei, eu li isso alguma vez. Então, acho que quem tinha... Talvez acho que Paulo VI, mas enfim, eu lembro do São João Paulo II. E quem confessa o Papa? Tem um Sempre tem os confessores. Tem o confessor, tem o pregador, que o pregador oficial vai cantar na missa desde o JP2. Cantar na missa eu já Então tem os ele participa da oficiais missa também, nem sempre ele... Mas qualquer um que vai Ele visitar tem fala, diretor espiritual também, Mas é uma graça também, não é? Ter o reconhecimento dos pecados. Sim, Uma graça exatamente. Sim. Nossa, isso é demais. que é o dom da contrição. Muitas vezes a gente não confessa. Eu quero, mas isso acontece todo dia. Toda vez que eu rezo, eu percebo que uma coisa que eu fazia era pecado, eu não fazia. Eu acho E é o que espírito, pelo discernimento. Total Eu também muitas espírito. vezes não tinha consciência. Exatamente. Eu Isso é sempre muito falo, é uma importante. graça. Por isso que eu vou fazer o exame de consciência, Chegar e falar, tem um padre ali, vou confessar. Não, você tem que se preparar, faz levar a parte do sério, sacramento. exato. Mas Levar a às vezes o sério. que aconteceu comigo, por exemplo, na questão do anticoncepcional foi muito isso. Eu sabia que estava errado, mas eu, tipo assim, eu não tinha vindo aquela A contrição. Mas eu não tinha o seu coração convencido. Pronto, Tem eu vezes que nosso ia, coração não é comungava convencido. na cabeça. Confessava todas as vezes, padre, eu tô usando anticoncepcional. Aí, minha filha, não adianta você ficar confessando se você não tira. Mas eu não tinha vontade de tirar. Sim, não tinha caído. Aí, tipo, depois de um acompanhamento, que eu falei, não vou tirar, agora eu quero tirar. Pronto. Então, às vezes, não é nem só um exame de consciência, é a graça. É a graça, Às vezes, gente. Deus, bate aquele negócio e fala, pronto, me clareou, realmente isso tá errado e agora eu quero, não quero mais. Por isso que é bom Quem na sabe ação do pra Espírito voltar, Santo. Porque é isso que te você dá um sabe. entendimento. A hora que você vai sair com o passo para sua santidade é esse. Porque é o momento que você confessou, mas não tinha, qual que eu vou passar? E a igreja é tão linda que tem vários guiazinhos pra te ajudar na confissão. Então tem uns que vão fazendo perguntas, não é só os 10 mandamentos. Tem Só os que assim, lembram, exato. que lista. Cada um tem opção pra todo mundo, né? Pra gente não. Mas sempre pedir essa graça. Outro dia eu fiz um que ele faz todo um processo disso, da gente
pedir pro Espírito Santo. Eu adorei, pra mim foi tão assim, profundo, porque às vezes a gente vai, reza e tal, mas não, ele fazia toda uma oração pro Espírito Santo, assim, pra ele vasculhar, pra ele realmente, sabe, ele mesmo suscitar tudo. E o Mas momento a gente de hoje tem foi que dar muito assim, né? Do rezar, de Do Pai atingir Nosso. o coração de Deus. Não sim aquelas orações, às vezes, mirabolantes, Mirabolantes. mas que consegue ter uma Sincera, conexão é. verdadeira, gente. Que é o que ele fala aqui, ó, como você tá total em sintonia. Aí ele vai Só falar. chega no meio do O negócio. próximo Espírito Santo aproveitando o Espírito Santo, aproveitando, depois da liturgia é a oração. E aí o Padre Uma Paulo linha de fala. Exatamente. Total. É, Enquanto a pode gente ser. tá em comunidade, ele conta mesmo. Será? Conta mesmo. Tome cuidado. Acho muito bom. E o padre fala exatamente isso na questão da oração. Ele fala assim, gente, ó, ele usa o exemplo dele, que é totalmente para todos nós, né? Quando a gente pega para fazer uma oração, ele fala, eu pego e começo a rezar. As primeiras palavras são todas comidas. Eu não consigo refletir. Por quê? A gente tá na nossa humanidade, a gente ainda não pediu. Agora, o dom do Espírito Santo é exatamente isso. Quando a gente pede, antes de começar a rezar, e faz exatamente esse clamor a Ele, que seja você, Espírito, venha e me ensine a dizer as palavras certas, não só dizer, a clamar, né? Que é isso que o Espírito Santo vem nos mostrar, o que a gente, né, como a gente vai clamar, como cada um de nós vai rezar. Por isso que também eu achei uma outra proposta, já que a gente falou da confissão, Você da já reza há oração. muito tempo, né? Eu não sei se você estivesse. Eu, como comecei minha vida de oração no passado, no vocacional, então eu procurava seguir certinho. E eu tive a oportunidade de sentir isso, de eu sentir que a oração não estava saindo de mim. Tipo, que era mesmo o Espírito Santo que estava inspirando aquelas palavras. Inspirando. Que se dependesse de mim, elas não teriam saído da minha boca. Sim. Tipo, Nunca uma passou coisa pelo seu incrível. entendimento, Exato, né? tipo, nunca passou pelo meu entendimento. Foi incrível, sério, gente. É muito bom. E a gente tem que clamar. Exato. É isso que o Padre Paulo Tem que fala pedir pra gente. mesmo. Que as nossas orações sejam assim, que é o que é a liturgia de hoje. De Jesus já É. dando spoiler, assim, já mostrando. Olha, gente, faça assim. E na nossa vida apostólica e missionária, né, como a gente já estava falando. E aí outra coisa bonita que ele mostra, a gente está falando de todas as obras do Espírito, como que a gente reconhece, né, como você, na nossa vida, né? Então não só na vida da igreja e tudo mais, no testemunho dos santos, como a gente estava comentando agora, os santos é exatamente isso, é o momento que eles vão clamando tanto o Espírito Santo que através do Espírito Santo eles vivem Cristo. Eles vivem a vida de Cristo. Então a vida dos santos é a vida de Cristo, que quem gerou neles foi o Espírito. Então precisa desse tempo, precisa do tempo de gerar. Então o Espírito vem gerar Cristo em nós. É exatamente essa questão, né? É legal porque uma vez eu vi um padre falando e de fato é verdade. Quando a gente lê os livros de santos, a gente fala assim, ou até quando a gente fala de alguém que a gente estava brincando no domingo, nossa, tal pessoa é santa. A gente faz isso por um pecado da idolatria. E os santos foram pessoas que realmente, a gente fala, né, nossa, tá subindo os degraus, tá chegando lá. Nas moradas. Não, a pessoa ela conseguiu fazer o caminho oposto, ela Se esvaziar. E se abandonar, fala, não sou até um São Paulo, sou eu, mas Cristo que vive em mim. São Francisco e tantos os santos que eles se reconheceram extremamente pecadores e dependentes num nível de um bebê que depende da mãe, eles dependiam da graça. A gente não depende ainda da graça, a gente quer, a gente busca, mas depender, essa dependência de que vem a graça, por isso o nosso buscar é um buscar de rendição, de esvaziar, e isso é que é difícil. Isso é que pesa e arranca pedaço da gente. Por isso que a gente precisa do Espírito. Porque a gente quer as vias. Nossa, se eu rezar A gente quer 1000 fazer, Ave Marias, exato, se a gente quer eu fizer fazer. isso. Não, as formas de são meios. Exatamente. Os meios. E às vezes o meio que você vai encontrar Deus é você abrindo mão daquilo ali para socorrer um irmão. Para fazer uma visita que você não queria, para engolir um sapo que você não quer engolir. São meios. Exato. É a docilidade do Espírito, né? Sim. Que ele vê tudo isso e na docilidade dele ele vai tentando. Olha, vamos por aqui, é aqui, você tem que ir por aqui. Sim. Vai se esvaziando, né? E ele não deixa de tentar. E se cada um é único, né? Cada ser humano é único, ele vai ter uma pedagogia realmente com cada É, um. com cada um. Por isso que não tem como ter uma forma. Exatamente. Deus é tão lindo que ele faz a gente com meu. É artesanal, É, assim. é. É Filho, às vezes naquela situação você tinha que ir lá visitar alguém, Sim. né? E pra poder trabalhar o que você precisava naquele momento. Exatamente.
E aí passamos então para nossa última parte de hoje, que é a que a gente já estava discutindo, a missão conjunta do Filho e do Espírito, que é exatamente que a Aline estava falando, né? Que essa questão tem diferenças, né? Eles vieram juntos, como nós vamos ver, mas eles têm diferenças nas suas missões. E aí uma pausazinha só para compartilhar com vocês, já que o nosso objetivo dessa nossa reunião é essa, a gente trazer as experiências e também se embasar em algumas coisas pra gente poder discutir melhor. O Padre Paulo... Uma pergunta pra você.